Além da adubação, eu falei controle do fogo, né? É uma pergunta que muita gente, alguns alunos já me fizeram. Qual é o problema de se queimar? E por que tem produtores que dizem que queimar é melhor do que não queimar? Né? Eu já me deparei com alguns produtores, né, que dizem, rapaz, queimar não é ruim, porque quando eu queimo, eu tenho uma produção melhor no ciclo do que se eu não queimar. Né? Ou então, quando eu queimo uma área a primeira vez, eu consigo ter uma produção muito boa. Né? Então, como é que queimar é ruim? Como é que vocês veem isso? Por que vocês acham que a prática de queimadas ela é ruim para o solo? E, no caso, se eu quiser reduzir o processo erosivo, não só o processo erosivo, mas a degradação do solo e como reduzir ou não utilizar, não realizar essa técnica é considerado uma prática de conservação. Se eu não queimar, eu estou conservando o solo. Pronto, a queimada ela tem essas distintas abordagens, né? Tanto a científica como a popular em relação à queimada em si. Em relação à queimada em lavouras de pequenos agricultores, a gente pode considerar que pode haver um prejuízo, um malefício então, a micro-organismos, né? Minhocas, dentre outros que a gente pode citar, né? Aqui. E em relação por causa que muitas das vezes aquela área que já foi plantada, ela é sucessivamente plantada todos os anos e consequentemente já tem uma cobertura morta, né? Aí a queimada ela pode ter esses diversos prejuízos, né? Diversos malefícios, tanto na questão dos fatores biogeográficos, né, como a questão da morte de animais de pequenas espécies, né, que estão ali em sua volta, e como também pode relacionar com a questão da erosão, que quando muitos pequenos produtores eles plantam em áreas de declive, né, em serras, e isso pode ocasionar que tenha a erosão desse solo, né, que tenha um desprendimento desse solo. Esses são os fatores que a gente pode relacionar com a questão da queimada, com o malefício em si. Mas em relação à queimada em pequenas áreas, não pode afetar o ecossistema, mas eu acho que afeta gradativamente um pouco menor. Eu acredito também, Ednei, que elas poderiam até alterar as características físicas, químicas do solo e biológicas também pelo uso excessivo das queimadas, como o Pedro falou. Exatamente. Assim, a questão da queimada, existe uma explicação pelo fato dos produtores eles dizerem, né, acreditarem erroneamente, que é bom que queimar, quando eles queimam, a produtividade aumenta. Mas, assim, se vocês pensarem no que eu falei em relação à prática de adubação verde orgânica, principalmente, para ocorrer o estabelecimento vegetal, você tem que ter, primeiro, condições adequadas de umidade para o desenvolvimento vegetal e fertilidade do solo, além de qualidade física. Você precisa da semente, da umidade adequada para essa semente germinar e água suficiente para as plantas crescer, ela conseguir, né, se desenvolver. Ela precisa de nutrientes, porque ela só cresce se tiver os nutrientes, né, para ela metabolizar. E ela precisa de um solo que ela consiga, como é que eu posso dizer, as raízes consigam se avançar naquele solo. Então, ela precisa dessa condição. Naturalmente, nós falamos lá na aula passada, quando a gente estava falando de relação solo-paisagem, que o clima, ele tem uma relação direta com a vegetação, né? Se você pegar e sobrepor os mapas de vegetação e clima, você vai ver que existe uma relação direta. Então,
o ambiente ele já foi feito. Imagine um ambiente natural, caatinga. O que é que acontece? Período chuvoso, eu tenho um banco de sementes lá, porque as plantas geralmente têm crescimento que a gente chama de indeterminado, que é um crescimento, elas colocam sementes, né? Elas reproduzem quando as condições são favoráveis. A condição é favorável, ela não importa a época, ela não é, tem espécies que são programadas. A cada tantos meses elas reproduzem. As plantas da caatinga, na sua maior parte, elas são de crescimento indeterminado. Então, elas emitem sementes, a semente fica lá dormente. Choveu, teve condição de umidade favorável, a semente desenvolve. Aquele período que existe de precipitação, né, a quadra de chuvas, a planta se desenvolve. Quando as condições ficam desfavoráveis, ela perde as folhas como uma adaptação fisiológica para reduzir a perda de água. Essa folha, ela serve de matéria orgânica lá no solo, disponibiliza nutrientes e tal, e armazena de novo as sementes. Próximo ano, quadra chuvosa vai ser a mesma coisa. Esse é o equilíbrio natural. Bonitinho que acontece, né? Essa é a condição natural. Quando eu tenho um ambiente agrícola, né? O que é que acontece? O que é que eu faço primeiro? Imagine, quando eu queimo, que essa etapa, por que é tão prejudicial? Primeiro que eu acabei com a matéria orgânica do solo. Eu falei para vocês, a matéria orgânica do solo, ela é imprescindível no solo. Por quê? Porque imaginem que ela é um banco de nutrientes. Como a matéria orgânica é tudo que é de material vegetal e animal que está no solo em diferentes, digamos assim, diferentes estágios de decomposição, eu tenho um banco de nutrientes. Os materiais que estão em decomposição mais acelerada, eles já disponibilizaram tudo, eles geram matéria ou substâncias úmicas que servem para agregar, elas são como se fosse cimento. Imagina o cimento que junta as coisas e deixa forte. Elas são isso, né? Junta aqui as partículas e forma os agregados estáveis. E eu tenho materiais que vão sendo disponibilizados. É uma proteína, um material, um animalzinho que é formado de proteína, morreu. Aquela proteína, ela vai, por influência da urease, que é uma enzima, ser decomposta, se transformar em amônia, se transformar em amônio, se transformar em nitrito, se transformar em nitrato, ser absorvido por outra planta, e assim vai. Esse equilíbrio acontece no solo. Então, a matéria orgânica é um banco de nutrientes. E ela é o cimento que liga as partículas. Quando eu queimo, o que é que acontece? O que é a queima? É a combustão. 50 e tantos % da matéria orgânica é carbono. Carbono, quando queima, vira o quê? CO2, gasoso, vai para a atmosfera, se perde. Então, quando eu queimo o solo, fui aqui, tem um monte de sarapilheira, que é aquele material vegetal, aquelas folhas aqui no ambiente da caatinga, que é o que a gente está falando, que foi criado com a perda das folhas, das folhas que perderam, né? As plantas que perderam as folhas, as caducas, perderam lá aquele monte de vegetal que tem no solo e tal, queima. Aquilo ali vai tudo embora. Aquilo tudo foi para a atmosfera na forma de CO2. A queimada, ela atinge profundidades muito grandes. É tipo 30, 40, 50 centímetros do solo, ele queima. Então, toda a matéria orgânica que está ali dentro, grudando os agregados, está particulada, de todos os estágios, ela vai embora junto. E, com isso, os micro-organismos. Os micro-organismos não dá para dissociar, porque são eles que degradam a matéria orgânica. Eu não tenho como, eu posso ter uma proteína aqui. Essa proteína, ela se transforma em nitrato e amônio que a planta absorve na forma iônica. Para que ela se transforme em nitrato, eu preciso, no mínimo, de 3 bactérias. Eu preciso de uma bactéria, de uma enzima urease, que é emitida por uma bactéria, para transformar a proteína em amônio. E eu preciso das nitrossomonas e nitrobacter, que vão transformar o nitrogênio amoniacal em nitrito e depois em nitrato.
Se eu não tiver esse micro-organismo, eu não tenho como fazer essa transformação. Quando eu queimo, eu literalmente queimo tudo. Mato os micro-organismos e tudo de compostos que, em alguma fase, dentro desse material, era gasoso, podia ser gasoso, ele foi embora para a atmosfera na forma de gás com a combustão. Então, eu acabo com tudo. O que é que sobra? São cátions, que não vão embora com a atmosfera na forma gasosa, que é potássio, algum cálcio, o resto dos nutrientes que não são gasosos, que é o que fica, o pozinho, as cinzas. Pronto. Então, imagine que quando você queima, você perdeu matéria orgânica, perdeu a agregação do solo, perdeu o micro-organismo, perdeu sementes, que estavam lá formando o banco de sementes. Por quê? Porque você queimou a semente. O que é que sobra? A única coisa que sobra, potássio, cálcio, magnésiozinho, alguma coisa. Que é isso que faz com que os produtores falem que quando queimam, melhora a produção. Óbvio, é como se você tivesse adubado a sua planta com os restos vegetais da outra, queimado, já assimilável. Então, é por isso que, para alguns produtores, na cabeça deles, a queimada é boa. Realmente, só que vamos para o segundo ano. No primeiro ano, quando ele queima, ele consegue ter algum retorno por conta das cinzas, que é o resto mineral que vai servir de adubo. E no ano seguinte, ele acabou com tudo, porque ele não tem como restabelecer o equilíbrio. Ele não tem micro-organismo, nem tem matéria orgânica. Sem matéria orgânica, o caminhar é a degradação do solo. Porque ele vai usar aquele solo, se ele colocar uma cultura e exportar essa cultura, ele vai estar sugando o resto dos nutrientes que tinham ficado, e aí no ano seguinte, o solo vai ficando mais pobre, no ano seguinte vai se desestruturando mais, a qualidade física piora, a qualidade biológica. Mas sim, vamos finalizar, né? Eu queria falar de queimadas. Para vocês concordam, claro, o problema da queimada? Hein? Oi. Ficou claro? Vocês concordam? O que vocês acham? Concordo com suas palavras. Pois é, Concordo. não queimar. Aí vocês vão dizer, Edneide, sim, mas aí eu vou chegar lá, fazer um trabalho numa comunidade, e o produtor não vai destocar os tocos de 1 hectare que ele vai plantar. Aí ele vai dizer, sim, o que é que eu faço? Você vai destocar comigo? A pergunta que ele vai fazer. É porque tem a cultura aí, né? Vai ser difícil conversar mais. Não. Rapaz, aí a questão é essa, que é uma alternativa que a técnica, né, de redução do fogo é fazer o quê? É você reduzir a área queimada. Como assim? Exemplo, digamos que aqui ele tem uma área de 1 hectare, né, 100 metros por 100 metros. Então, o que é que ele pode fazer? Ao invés de ele queimar tudo, ele vai pegar e criar faixas no meio dessa área e ele vai fazer a limpeza de metade da área. É como se ele dividisse esses 100 metros em 4 faixas. E aí, as 2 faixas do meio, ele tira a vegetação e forma uma leira, que como se fosse assim uma tirinha. Aqui o quadrado, né, igual tá a minha tela. Aí ele faria 2 fileiras aqui, ó. Uma aqui, um assim e um assim. O material que ele tira do meio, ele joga para um lado e o material do meio joga para o outro. E das bordas ele joga aqui. Então, ele queima só essas 2 faixas, que a gente chama de leira. Com isso, o que é que ele faz? Ele reduz metade do trabalho, porque ele limpa metade da área e não 100% da área. E ele queima só metade da área. Quando ele queima nessas 2 faixas, ele queima nesse primeiro ano. Se ele for queimar de novo no ano seguinte ou 2 anos depois, ele alterna o local que ele faz a faixa. Como assim? Ele não fez a faixa aqui, ele vai agora fazer aonde ele não tinha feito. Qual o objetivo disso? Reduzir metade do trabalho dele e prejudicar metade menos o solo. Por quê? Como
ele deixou uma faixa que não foi queimada, naturalmente ele vai ter como repor os micro-organismos nessa faixa que foi queimada, tá entendendo? Porque eu vou ter ainda matéria orgânica na área. Então, dá para os micro-organismos conseguirem, ao longo do tempo, ir se restabelecendo mesmo naquele ambiente que foi queimado. Então, é uma técnica que a gente consegue diminuir o impacto da queimada, né? Consegue meio que conversar com o produtor. A questão é, como uma técnica edáfica para conservação do solo, o ideal é reduzir o fogo, ou seja, reduzir as queimadas. A estratégia é fazer essa queima em faixas intercaladas ou alternadas com o tempo, né? Então, gente, assim, para a gente não se estender muito, né, essa nossa conversa, até porque trava muito, mas era isso. Então, recapitulando, né, a conservação do solo, ela é extremamente necessária a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque a cada dia que passa, a gente tem um aumento significativo na degradação das áreas como um todo. Por quê? Porque os manejos que nós utilizamos, eles não priorizam essa conservação do solo. A gente está, os produtores, e no contexto geral, né? O tipo de agricultura que é desenvolvida, seja ela uma agricultura do agronegócio mesmo extensiva, como a praticada por pequenos produtores, devido à falta de assistência técnica e etc., ela acaba sendo sustentável. Por conta da questão do desmatamento, da ausência de cobertura do solo, das queimadas, e isso tudo causa degradação. E o que acontece é que eles ficam passando de uma área para outra. Quando degradam uma área, vão para outra, mas vai chegar um ponto que não vai ter mais áreas. A dificuldade de se recuperar essas áreas é muito grande, ou então é muito caro. A técnica de conservação, ela vem nesse sentido, tanto de recuperar a um custo menor, quanto evitar que se degrade, né? As edáficas estão aí para recuperar. E como eu falei para vocês, são adubação, seja ela verde, adubação orgânica ou química, que tem a mesma função, que é de incorporar nutrientes, mas acabam melhorando a estrutura física e biológica também, principalmente a verde e também reduzir o fogo, né? Além dessas, tem as vegetativas e as mecânicas, que nós vamos deixar para falar em outro encontro. Ok? Ok? Mas, gente, é isso. Espero que alguma dúvida, alguma observação. Alguém quer falar alguma coisa? Aí, relacionando a isso, a prática da queimada, ao longo dos anos, ela vai gradativamente sendo negativamente para o produtor rural, por conta que no primeiro ano ele queima a matéria orgânica, né? O resto da matéria orgânica, aí no ano seguinte já não tem mais nessa matéria orgânica para poder ter um suporte da espécie vegetal, e consequentemente isso o solo vai ter um fator de erosão dependendo do ambiente que ele vai estar, e assim o produto torna-se negativamente para as plantações, ficam um pouco a desejar, né? Pela falta desse nutriente do solo. Até o momento que ele não consegue mais produzir lá. Que é o que acontece. Aí as pessoas deixam o solo em pousio, e aí esperando o solo tentar se recuperar naturalmente, né? Para poder voltar a explorar. As técnicas, elas evitam que o solo chegue no ponto de você ter que abandonar, né? E reduz muito as chances do processo acontecer com intensidade, que é muito importante, porque depois que a erosão começa a acontecer, aí piora, né? Porque você começa a ter perda de solo. E aí tudo desanda. Além de perder o solo, você perde solo.
Oi. E mesmo com o pousio do solo, muitas das vezes o produtor ele passa 2 anos, 1 ano sem plantar naquela mesma área e fica e a área fica desprotegida sem nenhuma técnica, né, como os cordões de pedra. E possivelmente quando ele for plantar novamente aquela área, aí o solo já está mais degradado e precisando dessas técnicas, né, como você trabalha de questão do Dependendo cordão de pedra. dependendo da condição, né? No caso do cordão de pedra, porque assim, a técnica do cordão de pedra, ela não tem uma limitação, por exemplo, de declividade. Ela pode ser colocada em declividade porque tem a erosão laminar, que é uma erosão que acontece em uma condição que a declividade é muito pequena. E ela acontece e é bem séria. Mas, assim, ela é mais indicada para áreas que têm maior declividade e, assim, ela tem a questão do limitante da viabilidade de você fazer a técnica, que é o quê? Quando ela é feita com pedras, é adequado que seja executada em solos que já têm uma pedregosidade alta. Por quê? Porque você aproveita as pedras que já estão no ambiente, que é o caso do São Domingos, né? Que os meninos, para fazer as covas, tinham que remover muitas pedras, muitas rochas lá, já fragmentos grandes, e aí eles já aproveitaram no cordão de pedra. Então, é assim, é uma técnica que é bem interessante de ser feita, mas principalmente em locais onde a perigosidade é muito alta, porque você une o útil ao agradável. Quando o produtor ele tem que comprar, né, pedras para poder fazer, tanto sai oneroso quanto a logística é bem complicada, diferente de você ter uma área que já é propícia ao desenvolvimento da técnica, né? Em relação a solos, como é o caso das queimadas, é interessante que se utilize a técnica, por exemplo, de plantio direto. Aí a gente tem algumas questões do clima, né? Aqui já foram alguns experimentos e ela tem alguns pontos a ajustar. Mas, assim, tem que cobrir o solo, né? Tem que cobrir o solo, o ideal é alguma técnica vegetativa para você cobrir o solo no período em que ele, que é, por exemplo, fazer uma adubação verde. O produtor desistiu, não é nessa condição, ele queimou e aí o solo está degradado e ele quer deixar em pousio. Já degradou e tudo. Qual seria uma técnica que ele poderia fazer para reduzir o impacto daquilo? Ao invés de só deixar de pousio, o solo descoberto suscetível à erosão, era fazer um mix de sementes e plantar lanço mesmo no início do inverno, que durante o inverno as plantas iam crescer e no final do inverno elas mesmas, né, iam, se ele não quisesse roçar, que o ideal seria isso, para que elas não liberassem sementes, né, e depois ele não tivesse problema com erva daninha, ele fizesse o roço e deixasse ela lá cobrindo. Teoricamente, elas iam permanecer cobrindo uma parte interessante do solo por algum período, né? Que pode ser um período, aí depende do material que ele usou. Se nesse mix ele usar espécies gramíneas também, geralmente fica mais tempo, e aí ele consegue ter uma cobertura eficiente e reduzir o processo erosivo. Então, é uma técnica simples, não é uma técnica muito custosa, né? O custo mesmo é semente e a mão de obra para fazer o plantio, mas é geralmente a lança, é uma coisa bem simples, e ele conseguiria ter do solo e redução do processo erosivo, como ele já estaria adubando para quando ele voltasse a produzir, ele ter, né, um solo fértil com uma qualidade melhor. Então, assim, essas técnicas são possíveis, são baratas, o que é que falta? É a gente conseguir mudar a cultura, né? Tanto o produtor ter acesso, porque nós sabemos que a extensão, principalmente a extensão rural, ela ainda é muito difícil, apesar de existirem órgãos governamentais, que é o caso da Emates, responsáveis por isso, ainda é muito eficiente. A universidade, que é como nós não realizamos também com excelência, até porque tem a questão financeira, né, o fomento para essas atividades, e também tem a cultura. Você
dizer para o produtor que ele tem que fazer isso, que é bom fazer isso, provar por A mais B, é outra barreira que a gente enfrenta. E aí, né, eu sei que o primeiro passo é a gente saber, né? Primeiro é conhecimento. Quando se tem conhecimento, aí você consegue construir os outros pilares. Pelo menos é essa a concepção que eu tenho, né? A concepção que eu tenho como profissional. E é isso.